Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, amanhã é os trechos 489 e 490. O primeiro é 2 de outubro de 1901. Jesus a leva ao céu e os anjos lhe pedem que a faça conhecer a todas as gentes. Ela nada em Deus e trata de compreender o interior divino. Ela nada em Deus, no mar, que é Deus, e trata de compreender o interior divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma no meio das nações. Quem pode dizer os males, os horrores que se viu? Então todo aflito me disse, minha filha, que peste exala a terra, enquanto deveria ser uma com o céu. E como no céu não se faz outra coisa que me amar, me louvar, me agradecer, o eco do céu deveria absorver a terra e formar um só. Mas a terra se tornou insuportável. Por isso, vem tu e junta-te ao céu. Em nome de todos, vem me dar uma satisfação por eles. No instante, me encontrei no meio dos anjos e santos. Não sei dizer como eu me senti. Uma infusão do que cantavam e diziam os anjos e os santos, e eu, a par deles, fiz a minha parte em nome de toda a terra. Meu doce Jesus, todo contente, depois disto, me disse, dirigindo-se a todos: eis aqui da terra uma nota angélica. Como me sinto satisfeito. E enquanto dizia isto, como que para me recompensar, me tomou em seus braços, me beijava e me mostrava a toda a corte celestial como objeto de seus mais queridos, mais queridas complacências. Ao verem isto, os anjos disseram: Senhor, pedimos-te que mostres o que fizestes às nações, com um sinal prodigioso da vossa onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas, que não escondas mais os tesouros derramados nela, e assim, vendo e tocando eles mesmos a vossa onipotência em outra criatura, possa servir de arrependimento aos maus e de maior estímulo a quem quer ser bom. Eu, então, ao ouvir isso, me senti surpresa por um temor, e toda me anulando, tanto que me via como um pequeno peixinho. Lancei-me no coração de Jesus, dizendo: Senhor, não quero outra coisa senão a ti, e estar escondida em ti. E isto te pedi sempre, e isto te peço, que me confirmes. E dito isto, encerrei-me no interior de Jesus, como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus. E Jesus disse a todos: Não ouviste? Ela não quer outra coisa senão a mim, e estar escondida em mim. Este é o seu maior contentamento. E eu, ao ver uma intenção tão pura, sinto-me tão mais atraída a ela. E vendo o seu desagrado se mostrasse às nações como sinal prodigioso a minha obra, para não a entristecer, não vos concedo o que me pedistes. Os anjos pareciam que insistiam, mas eu não prestei atenção a nenhum. Não fazia outra coisa que nadar em Deus para compreender o interior divino. Mas o que me parecia ser como um menino que quer tomar em sua mãozinha um objeto de desmesurada grandeza. Que ela se viu como uma menina, uma pequena menina, que quer tomar em sua mãozinha um objeto de desmesurada grandeza, que enquanto toma lhe escapa e apenas consegue tocá-lo, assim que não pode dizer nem quanto pesa, nem que amplitude tinha aquele objeto, ou bem como outra criança, que não conhecendo toda a profundidade dos estudos, diz com ânsias que quer aprender tudo em breve, e mal consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Assim a criatura não pode dizer outra coisa que toquei-lhe. É belo, é grande. Não há bem que não possua. Mas quão belo é, quanta grandeza contém, quantos bens possui, eu não sei dizer. Ou seja, pode dizer de Deus as primeiras letras do alfabeto, deixando para trás toda a profundidade dos estudos. Assim, meus caríssimos irmãos, anjos e santos, mesmo estando no céu, como criaturas, não têm a capacidade de compreender em tudo o seu Criador. São como tantos recipientes cheios de Deus, que, querendo enchê-los demais, se derramam fora. Eu acho que eu estou dizendo muitas loucuras, por isso eu coloco ponto.
Uau, né? Que grande, meu Deus. Então, o maior mistério aqui é isso, né? É uma coisa triste ver o mundo nessa situação, né? Que Jesus mostra para Luísa, que o mundo deveria ser um com o céu e é tão diferente, né? Se tornou insuportável para Deus olhar para a terra, que dor. E aí ele levou Luísa para o céu para poder ela se unir ao céu, porque da terra só ela que poderia, né, naquele momento, ser vista. E aí ele mostrou ela para os anjos, para os santos e disse: Olha que linda, aqui veio da terra uma nota, né? Pelo menos uma pessoa lá na terra, né, tem uma nota angélica. Como me sinto satisfeito. Então, ao verem isso, os anjos disseram: Senhor, pedimos-te que mostre o que fizeste nela a todas aquelas nações, né? Os seres, a terra, né? Mostra para a terra como um sinal prodigioso da vossa onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas. E não mais escondas os tesouros que o Senhor derramou da divina vontade nela. Né? Eles estão pedindo que Jesus mostre a vontade divina para o mundo, né? E assim, vendo e tocando eles mesmos, a vossa onipotência nesta criatura possa servir de arrependimento aos maus e de maior estímulo a quem quer ser bom. Então, os anjos estavam pedindo aquilo que a gente pede, né? Que a Luísa seja conhecida, que a divina vontade seja conhecida, né? Mas aí Jesus, né, queria até fazê-lo, mas ela não quis. Ela sentiu um medo muito grande, se anulou e entrou dentro de Jesus, se escondeu lá e se perdeu lá e sumiu. E aí ele não quis deixá-la triste e por isso não mostrou ela, né? Não atendeu a intenção dos anjos. Eles insistiam nisso, mas ela não quis saber mesmo. Né? Entrou em Deus e se perdeu lá. E como uma criança não é capaz, né, de dizer o quanto que é o interior divino, como é, né, o amor de Deus, como é esse interior de Deus, como é, não tem como dizer, né? Então ela só toca, mas não é capaz de dizer o que tem lá, somente as primeiras letras do alfabeto, né? Então não tem muito o que dizer, só realmente contemplar, né? E no outro trecho, é 490, 3 de outubro de 1901, Luísa é oferecida de modo especial, não há maior obstáculo para a união com Deus que a vontade humana. A vontade humana, trevas total, né? Tendo recebido a comunhão, estava pensando como oferecer uma coisa mais especial a Jesus, como atestar-lhe o meu amor e dar-lhe um maior gosto. Então lhe disse: Meu caríssimo Jesus, ofereço-te o meu coração para a tua satisfação e como louvor eterno, e ofereço-te a mim mesma, até mesmo as partículas mínimas do meu corpo, como tantos muros para os pôr diante de ti, para impedir qualquer ofensa que te seja feita, aceitando-as todas sobre mim, se possível, e ao teu prazer até o dia do juízo. E porque quero que minha oferta seja completa e te satisfaça por todos, tenho a intenção de que todas as penas que eu sofrerei ao receber sobre minhas ofensas te recompensem de toda aquela glória que te deviam dar os santos que estão no céu quando estavam na terra, aquela que te deviam dar as almas do purgatório e aquela glória que te deviam dar todos os homens do passado, presente e futuro. Ofereço-te por todos em geral e por cada um em particular. Uau, que chique essa oração. Assim que terminei de dizer isto, bendito Jesus, todo comovido por tal oferta, me disse: Minha amada, tu mesma não podes entender o grande contentamento que me deste com este te oferecer deste modo. Curaste-me todas as minhas feridas e me deste uma satisfação por todas as ofensas do passado, presente e futuro. E eu tê-la-ei em conta por toda a eternidade, como uma joia preciosa que me glorificará eternamente, e cada vez que a veja, te darei nova e maior glória eterna. Minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre eu e as criaturas, e que se oponha à minha graça, que é a própria vontade humana. Tu, que me ofereceste o teu coração para minha satisfação, te esvaziastes de ti mesma, e te esvaziei de ti. Tudo me verterei em ti, e do teu coração me virá um louvor que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá ao meu Pai para satisfazer a glória que não lhe dão os homens. Enquanto dizia isto, via que, mediante a minha oferta, saíam de todas as partes de mim mesma muitos rios que se derramavam sobre o bendito Jesus, e que depois, com ímpeto e mais abundantes, os derramava sobre toda a corte celestial, sobre o purgatório e sobre todas as nações. Ó bondade do meu Jesus, ao aceitar um tão mísero oferecimento, que o recompensa com tanta graça, ó prodígio das santas e piedosas intenções, se em todas as nossas obras, mesmo as triviais, nos aproveitássemos delas, que negócio não faríamos?
quantas propriedades eternas não adquiriríamos? Quanta glória demais não daríamos ao Senhor? Isso mesmo, Luísa. É maravilhoso ter as intenções tão puras, né, dessa forma. Ela viu, né, que a oferta dela, né, que referente à oferta miserável que ela acha que é tão pequena, saíam de todas as partes dela muitos rios que se derramavam sobre Jesus e que depois, com ímpeto e mais abundantes, também se derramava sobre toda a corte celestial, sobre o purgatório, sobre todas as nações. Ela viu. E ela ficou encantada. Meu Deus, que lindo, né? O Senhor aceitou o meu mísero oferecimento, que o recompensa com tanta graça. É muito grande. Ó prodígio, ó milagre. Que grande coisa, né? Que é essa obra de amor, né? Das intenções puras do coração de alguém, que se dá inteiramente. Daí Jesus fala que você não pode entender. Você não tem ideia, né? Do quanto é grandioso, é o contentamento que me deste com esse te oferecer assim. Né? Curaste-me todas as minhas feridas e me deste uma satisfação por todas as ofensas de todos do passado, presente e futuro. É muito grande, é muito grande. E eu tê-la-ei em conta por toda a eternidade, como uma joia preciosa que me glorificará eternamente. Quem que não quer estar nessa posição, né? E cada vez que eu a veja, te darei nova e maior glória eterna. Que lindo, gente. Uau, né? Imagina como vai ser o lugar de Luísa no céu. Minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre eu e as criaturas e que se oponha à minha graça, que é a vontade humana. Né? Tu me ofereceste o teu coração para a minha satisfação. Então, é muito grande entender isso, né? O que significa dar a nossa vontade, dar o nosso coração para toda a satisfação de Jesus, para que ele possa encontrar no nosso coração somente ele mesmo, a vontade dele. Isso não é fácil, né? A vontade humana nos bloqueia muito. Né? A vontade humana quer ocupar espaço, né? As nossas intenções próprias, nossa estima própria. A gente, o tempo todo, Jesus vai nos colocar, né, à disposição dele, para que a gente possa ser o canal de amor, de graça, né? E nós pedimos, né? Nós pedimos a Deus que possa nos usar, né? Todos os dias, né? Que possa nos usar, nos ajudar a viver plenamente nessa graça, né? É o que nós mais desejamos, que Ele possa nos ajudar em todos os momentos. Muito obrigado, Senhor, poderoso Deus, poderoso. Né? Nós queremos de todo o nosso coração poder te louvar assim, como a Luísa, e não importa mais nada, nada, nada. Era para eu estar na igreja agora, tirando uma foto com o padre e as mulheres que cantaram, né, num grupão de mulheres. E eu estou aqui, né, fazendo o que Deus deseja, me escondendo também como Luísa, né? Não, a única que não tirou foto fui eu. Mas é a vontade de Deus que me fez sair correndo, modo de falar, né? Não é sair correndo, né? Eu esperei o máximo que deu, porque eu vi meu marido e meu filho me esperando. E quando eu desci, meu filho e meu marido já estavam lá, indo embora. Então, eles pensavam que a gente já podia ir embora, então eu tive que seguir eles. Então, não deu para dizer para eles que eu ia ficar esperando, porque eles já estavam indo embora, então ficou chato, né? Aí a divina vontade que fez com que eu saísse dali e não tirasse a foto. Eu estivesse junto nessa foto. Então não tem problema. O importante é que a glória de Deus foi alcançada e eu fiz a vontade de Deus, né? Totalmente, é o que importa. E não me importa estar nessa foto, né? Só me importa estar na foto com a Luísa, né? Com Jesus na divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Jesus a leva ao céu e os anjos lhe pedem que a faça conhecer a todas as gentes. Ela, ela nada em Deus e trata de compreender o interior divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma, no meio das nações. Quem pode dizer os males, os horrores que se viam? Então, todo aflito me disse: Minha filha, que peste exala a terra, enquanto deveria ser uma com o céu. E como no céu não se faz outra coisa que me amar, louvar-me, agradecer-me, o eco do céu deveria absorver a terra e formar um só. Mas a terra se tornou insuportável.
Por isso, vem tu e junta-te ao céu, e em nome de todos, vem dar-me uma satisfação por eles. No instante, me encontrei no meio dos anjos e santos. Não sei dizer como me senti. Uma infusão do que cantavam e diziam os anjos e os santos. Eu, a pá deles, fiz a minha parte em nome de toda a terra. Meu doce Jesus, todo contente, depois disso, disse, dirigindo-se a todos: Eis aqui da terra uma nota angélica. Como me sinto satisfeito? Papai do céu, vamos ouvir? Vamos ouvir. Papai do céu. E enquanto dizia isto, como para me recompensar, me tomou em seus braços. Enquanto dizia isto, como para me recompensar, me tomou em seus braços, me beijava e beijava, e me mostrava toda a corte celestial como objeto de suas mais queridas complacências. Ao verem isso, os anjos disseram: Senhor, pedimos-te que mostres o que fizestes às nações com um sinal prodigioso da vossa onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas. Que não escondas mais os tesouros derramados nela. E assim, vindo e tocando eles mesmos, a vossa onipotência noutra criatura possa servir de arrependimento aos maus e de maior estímulo a quem quer ser bom. Eu, ao ouvir isto, me senti surpresa por um temor, e toda me anulando, tanto que me via como um pequeno peixinho, lancei-me no coração de Jesus, dizendo: Se eu não quero outra coisa senão a ti, e está escondida em ti, e isto te pedi sempre, e isto te peço que me confirmes. E dito isto, encerrei-me no interior de Jesus, como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus. E Jesus disse a todos: Não a ouvistes? Não quer outra coisa senão a mim, e está escondida em mim. Este é seu maior contentamento. Eu, ao ver uma intenção tão pura, sinto-me mais atraído para ela. E vendo o seu desagrado, se mostrasse às nações com um sinal prodigioso a minha obra, para não entristecer, não vos concedo o que me pediste. Os anjos pareceu que insistiam, mas eu não prestei atenção nenhum, não fazia outra coisa que nadar em Deus para compreender o interior divino. Mas o que me parecia ser como um menino que quer tomar em sua mãozinha um objeto de desmensurada grandeza, que quanto toma lhe escapa e apenas consegue tocá-lo, assim que não pode dizer nem quanto pesa, nem que amplitude tinha aquele objeto. Ou bem como outra criança que, não conhecendo toda a profundidade dos estudos, diz com ânsias que quer aprender tudo em breve, e mal consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Assim a criatura não pode dizer outra coisa que toquei-lhe, é belo, é grande, não há bem que não possua. Mas quão belo e quanta grandeza contém, quantos bens possui, não sei dizer. Ou seja, pode dizer de Deus as primeiras letras do alfabeto, deixando para trás toda a profundidade dos estudos. Assim, meus caríssimos irmãos, anjos e santos, mesmo estando no céu como criaturas, não têm a capacidade de compreender em tudo o seu Criador. São como tantos recipientes cheios de Deus que, querendo encher-os demais, se derramam fora. Eu acho que eu estou dizendo muitas loucuras, por isso eu vou colocar um ponto. Então é muito interessante esse trecho, né? Muito mesmo, né? E dando continuidade a essa reparação, né? Porque Jesus, né, mostrando para ela o estado da terra, que era para ser uma como o céu. Então, ou seja, se no céu se faz a vontade de Deus, na terra também deveria ser o mesmo, né? E só as pessoas vivendo para honrar a Deus, para amar, para louvar, para agradecer. Então, sendo um eco, né? A terra sendo eco do que acontece no céu, não sendo coisas diferentes. Não tendo, assim, coisa separada. Ah, o sistema do céu é um e o da terra é outro. Não, era para ser a mesma coisa, né? A diferença é só você ainda não tá lá, né? Mas, tipo assim, a programação que circula lá, a forma com que se fala, se louva lá, deveria ser o mesmo na terra, né? Então, então ele fala, o eco do céu deveria absorver a terra e formar uma só. É só que a terra se tornou insuportável. Então ele só consegue ver a terra por causa dela, só por causa de que vive na vontade divina. Então, essa alma é reparadora, né? Que vai dar satisfação em nome de todos. Então, aí ela teve essa experiência de se encontrar no meio dos anjos, dos santos, e tá junto ali, dando também o louvor dela em nome da terra, né? Tava ali para representar a terra. Então, uma alma da terra, né? Podendo estar ali louvando e bendizendo a Deus e reconhecendo Ele. E aí ela viu que Jesus estava contente. Aí olha que Jesus falou a todos, né?
confirmando. Eis aqui da terra uma nota angélica, como me sinto satisfeito. Então, é a mesma satisfação que eu sentia, mas era alguém da terra, né? Então, é muito incrível isso, né? E aí eles começam a pedir, né? Faz a nação, todas as nações, para sua glória, Senhor. Conhecer o que o Senhor está fazendo na vida dela, né? O que essa alma representa, né? Para que eles vendo, né, através dela, tipo assim, fazer aparecer externamente mesmo, né? E a Luísa, né, correu para Jesus, de jeito nenhum, né? O Senhor sabe o que eu sempre pedi, tudo que eu quero é só a ti, né? Ficar escondida em ti, ela se escondeu nele, né? Então, ela não tem essa intenção de se aparecer e tudo mais, né? E também eu tava pensando assim, né? Porque tudo tem tudo tem que ser no tempo certo, né? Então, Jesus esconder a Luísa, né? Quem tem que aparecer, né? Ele traz a partir dos escritos, né? Do livro do céu, porque e tudo no tempo certo, porque senão se poderia tratar a Luísa, se a Luísa fosse revelada naquele momento, aí ia ser tratada como outra santa, né? Que você segue, que você faz devoção, que você faz imagem dela, e que você pede graça. Santa Luísa, me dá isso. Santa Luísa, eu peço para não sei o quê. As pessoas não iam olhar para o livro do céu, né? Não ia considerar tanto essa questão. Ia tratar também como uma devoção, né? Uma santidade, uma santa como os outros, né? E não ia compreender o mistério do que Jesus está fazendo nela. Se não entrar nos escritos, não vai ver a Luísa do jeito certo também. Então precisa ter esse contato com o escrito, com a palavra, e ter essa humildade de confiar na palavra, né? Porque infelizmente o ser humano é assim, né? Então tem essa questão também. Não é uma santidade visível para as pessoas, assim. Não é uma coisa que as pessoas ficam atrás de você, né? Tô tendo que chamar a atenção da bebê direto, porque tadinha, né? Ela é bem faladeira, né? Mas às vezes é só eu pegar para gravar e ela fica interrompendo, querendo minha atenção, sabe? E aí eu tô ensinando para ela que tem a hora que a mamãe tá falando do Papai do Céu, que ela tem que respeitar já, né? Ela tem que aprender a entender isso, né? Que a mamãe tá ocupada ali e atrapalha minha concentração, né? Porque ela fica, tipo, competindo, mas é ciúme do celular, sabe? E aí ela fica competindo, querendo minha atenção. Eles acham que eu tô trocando eles, né? A criança acha que a mãe tá trocando eles pelo aparelho, né? E aí eu já tenho que ensinar pra ela. A mamãe tá falando agora Papai do Céu, né? Então tem essa questão aí de ter que já ensinar, né? Porque ela fica muito. Ela começa a gritaria só na hora que eu pego pra falar, né? E aí, às vezes, ela nem liga tanto, né? Na hora que eu não tô mexendo, ela tá brincando e tudo mais. Mas se eu pegar o celular e começar a falar, aí ela começa, né? Tô falando de você mesmo. Então, é bem interessante, porque também é a nossa vida também, né? A gente vive para a glória de Deus, a gente vive para servir Jesus, né? Para servir a vontade de Deus. E assim, e não busca glória humana, de ser visto, de ser considerado, porque senão as pessoas também poderiam ver a gente, né? Poderia começar a chamar a gente aqui na minha casa e pedir cura, libertação. Ai, Ruth, nossa, foi me revelado que você tem um contato muito forte com Deus e tal. E ser muito solicitada por pessoas, né? E ele não permite isso, nós somos pessoas que também vivemos escondidas em Deus, né? Então a gente não é chamado para programa de rádio, né? Para ficar falando lá, podcast, programa de TV, né? O nosso canal também é poucas pessoas, né? Então, assim, a gente também vive muito nesse escondimento. Na nossa paróquia, assim, é o básico, né? Você vai lá e faz o seu ofício, né? Seja pastoral que você tá, mas não fica muito assim, aquele dia do padre, é que tá em tudo, é que tá em toda foto, né? Que tá em todo evento, aquela pessoa assim que é sempre solicitada, né? Não, né? Então a nossa vida assim é muito simples assim, muito escondida também de tudo, né? E o que a gente vive com Jesus assim, não é uma coisa assim que vem uma voz, né, e fala, olha, e um brilho aparece na Sara, um brilho aparece assim na gente, né? Especial e todo mundo reconhece, né, o que Deus está fazendo em nós. Isso não acontece, né? Eu tava ouvindo lá na canção nova, né? Tava passando o Sorrindo pra Vida, né? E falando, né, que tudo tem um objetivo no início, né? O que aconteceu lá com Paulo, né? Aconteceu milagres incríveis com Paulo, porque para confirmar mesmo que Jesus habitava
no Paulo, né? Jesus fez os próprios demônios revelar isso para as pessoas que ele estava no caminho certo, na verdade. E aí, né, para provar que ele realmente estava com Jesus, que era verdadeiramente, né, Jesus e que estava no caminho certo, que tinha autoridade mesmo para falar do nome de Jesus, porque ele tinha um coração sincero. Então, para falar da verdade do que o Paulo vivia, ele fez o próprio demônio confirmar isso lá para os judeus, né? De modo que com esse testemunho, muitas pessoas se converteram, mas era o início ali da caminhada, precisava de muito sinal externo mesmo, né? Então tinha um para quê naquele momento, ele se valer muito disso, né? Através da sombra de Pedro curar. Um lencinho que eles colocavam o Paulo curava pessoas, né? Precisava de muitos sinais externos e prodígios, como Jesus fez na vida dos santos. Então precisava disso. Mas hoje nós temos o verbo, a palavra, né? Então, se a pessoa não vem pela palavra, pela verdade que está ali, entende? Fica como que interesse, né? Vai ficar como um interesse, né? É porque aquela pessoa, então, você poderia usar da Luísa com interesse também, né? Ai, conheci a Luísa tá com a gente. Ai, não sei o quê, seguidor da Luísa. As pessoas poderiam usar com interesse e nem considerar em viver e conhecer o livro do céu profundamente, né? Eles se interessar pela pessoa dela e ver de um jeito diferente, porque o ser humano é desse jeito, né? Então Jesus esconde, né? Protege, porque também conhece o coração do homem, né? E tá muito importante, né? Então, vai ter um momento sim dela ser conhecida, com certeza, né? Mas é na hora certa, né? Porque tem que se conhecer primeiro esse Deus que operou nela verdadeiramente, né? Tem que se entender o trabalho, o livro do céu, as palavras precisam ser consideradas, né? Então, assim, é muito importante, né? Então, tem que ter uma maturidade também na igreja de olhar além da pessoa, né? E ver a ação divina, né? Então, tem coisas que tem que acontecer para mudar isso, né? Na cabeça das pessoas também, né? Então, ele esconde mesmo por um propósito mesmo de proteger, né? Ele fala, né? Então, é muito importante, né? Então, a gente vive do mesmo jeito, né? A gente também é escondido. E a nossa intenção é essa mesmo, né? A nossa intenção é só para a glória de Deus mesmo. É uma intenção pura, né? Não tem uma intenção de ter os holofotes, é uma intenção de ser visto, né? A gente quer que a vontade de Deus apareça, né? Que a palavra dele seja considerada, não é a nossa pessoa, é a palavra dele seja considerada, né? E ali ela mergulhou no conhecimento de Deus e viu que ainda o que ela sabia explicar era o ABC, né? Que ela se sentia ainda tão pequena para balbuciando algumas palavras, porque Deus é infinito e que nem quem estava lá no céu sabe tudo. Quem está lá no céu também sabe o quanto pode conter. E se você quer saber mais, até sai, transborda fora, porque Deus é infinito, né? Então, isso revela também que a gente vai ficar a eternidade toda aprendendo sobre Deus, né? Então, é muito interessante.